Olá, bom dia, irmãos. Deus abençoe cada um de vocês. Hoje eu não tenho conhecimento de nenhum aniversário, mas que Deus esteja abençoando todos aqueles que fizeram aniversário no mês de maio. Sejam abençoados. Eu quero hoje conversar com vocês sobre o tema Fé Provada. Fique firme. E o texto bíblico que eu escolhi para consubstanciar os estudos de 1 Samuel que nós vimos fazendo, está lá na primeira carta de Pedro, no seu capítulo 1, versos 6 e 7, que vai dizer assim: portanto, alegrem-se com isso, ainda que agora por algum tempo vocês precisem suportar muitas provações. Elas mostrarão que sua fé é autêntica. Como o fogo prova e purifica o ouro, assim sua fé está sendo experimentada, e ela é muito mais preciosa do que o simples ouro. E isto resultará em louvor, glória e honra no dia em que Jesus Cristo for revelado. Irmãos, nós temos passado por alguns momentos meio angustiantes e que chegam a ser provas da nossa fé. Momentos assim de preocupações. E isto já vem nos acometendo desde o começo de março, digamos assim, a nível de Brasil. E a nível de mundo desde dezembro, com a Covid-19. E agora nós estamos aí vivendo um momento em que já se pensa na volta. E este é tema para eu desenvolver na semana que vem, para a gente tratar a respeito, na volta, sobre a volta da igreja, no seu convívio social. Nós vamos ver isso, é outro tema. Mas a nossa fé vem sendo provada, e não será novidade se algumas pessoas começarem a dizer que estão fracas na fé, estão perdendo a fé, e eu quero dizer a cada um de vocês: não se fraquejam, não se permitam enfraquecer. A nossa fé, ela pode estar sendo provada a cada momento da nossa vida, e a gente precisa saber como fazer. Vou repetir o texto que diz: nisto exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, diz uma outra tradução, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro, que é perecível, mesmo apurado pelo fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Meus irmãos, a Bíblia mostra em diversas passagens que nossa fé é provada. O interessante e indispensável é que, sendo provados, nós sejamos aprovados. Infelizmente, não foi o caso de Saul, já nos remetendo para o primeiro livro de Samuel, quando lemos as narrativas a respeito do começo do reinado de Saul, contidas nos capítulos 8 a 13 de 1 Samuel. O profeta Samuel, no início do reinado, da escolha de Saul, deu a Saul uma orientação que está em 1 Samuel, capítulo 10, verso 8, que diz assim: em seguida, vá a Gilgal adiante de mim, eu o encontrarei ali para sacrificar holocaustos e ofertas de paz. Espere lá durante 7 dias, até eu chegar,
e lhe dar mais instruções. O problema não está no fato de fazer holocausto ou não, de quem iria fazer. O problema está em ele não crer nesta palavra que vinha de Deus para o profeta, que era o seu orientador, e ele não crendo, ele largou isso para lá e fez do jeito que ele quis. Ou seja, ele não passou no teste da fé. Ou seja, o profeta deu uma orientação e, apressado, Saul resolveu fazer a seu modo e não esperou. É o que nós vamos encontrar em 1 Samuel, capítulo 13, versos 13 e 14, que vai dizer assim: o profeta responde para ele: olha, você agiu como um tolo, não guardou o mandamento que o Senhor, seu Deus, lhe deu. Se tivesse obedecido, o Senhor teria estabelecido para sempre o seu reino sobre Israel. Agora, porém, seu reino não permanecerá, pois o Senhor escolheu um homem segundo o coração dele. Tudo isso porque Saul esperou e não aparecia Samuel, segundo ele. Samuel disse, dentro de 7 dias não apareça. Diz o texto que ele esperou 7 dias. Quem sabe, no final da tarde do 7º dia, Samuel chegaria, como realmente chegou. E os versos anteriores vai dizer assim: Saul respondeu: vi que meus homens estavam debandando os soldados e que o Senhor não chegou no prazo que havia prometido, e além disso, os filisteus estavam em Miquimás, prontos para a batalha. Então eu pensei, os filisteus estão prontos para lutar contra nós em Gilgal, e eu não pedi ajuda ao Senhor. Por isso eu me senti na obrigação de oferecer holocausto. Isso não era a função dele, era a função do profeta. Então, o profeta deu uma orientação e, apressado, Saul resolveu fazer a seu modo. Não esperou, não passou no teste da fé e, por isso, ele perdeu o reino. Fracassando no teste da fé, este seria o tema para 1 Samuel capítulo 13, versos de 5 a 14. Irmãos, o teste da fé, ele chega, primeiro, quando o perigo aumenta. Sempre que nós temos um perigo aumentando, preste atenção, nossa fé está sendo provada. Segundo, quando o medo se instala. Verso 7. A fé, ela começa a ser testada quando o medo se instala. Então, quando estamos com medo, é hora de crermos. E de crermos, apesar de ser contra a fé. Instalou o medo, creia, não temas. Creia somente, diz Jesus, não temas, creia. E em terceiro lugar, o teste da fé chega quando o apoio humano falha. Vou repetir. O teste da fé chega quando o perigo aumenta, quando o medo se instala e quando o apoio humano falha. E fracassar no teste da fé resulta em, primeiro, desobediência, versos 9 e 10 do capítulo 13 de 1 Samuel. Segundo, desculpas. A gente dá desculpas porque a gente fracassou no teste da fé, quando é melhor a gente reconhecer que falhamos. E terceiro, a perda das bênçãos de Deus. Saul perdeu o reino. Vou repetir. Fracassar no teste da fé resulta em desobediência, desculpas e a perda das bênçãos de Deus. Em conclusão, irmãos, que nós, por mais que estejamos sendo testados, provados,
que a gente mantenha a fé. Não permita o fracasso, porque o Senhor está conosco. Faça uso da letra daquele hino que diz: ó, não temas, sou contigo, teu piloto até o fim. Não preocupes com o perigo, eis a mão, confia em mim. E é confiando em Jesus que nós vamos vencendo, como já temos vencido nesse começo de ano, mês de março, mês de abril, já estamos fechando o mês de maio, e o Senhor que esteve conosco até aqui é o mesmo que vai estar conosco daqui para frente. Não tema, esteja firme. Se sua fé estiver sendo testada, olhe para o Senhor. Confie no Senhor. Quando o perigo aumentar, confia no Senhor. Quando o medo se instalar, olhe para o Senhor. Quando o apoio humano falhar, não se deprima, olhe para o Senhor. Porque não compensa fracassar no teste da fé. Temos que aplicar a fidelidade. A Bíblia nos ensina: o justo, pela sua fé, viverá. Que Deus lhe abençoe e lhe faça firme, crendo confiadamente. Gostou? Crendo confiadamente no Deus que é o Deus da nossa salvação. Deus te abençoe. Um bom final de semana para você.